Venceu o jogo até os 44 minutos do segundo tempo, quando acabou sofrendo a virada. Dá para ter uma ideia do que aconteceu para o Grêmio acabar sofrendo essa pressão que sofreu no final e sofrendo essa derrota que, junto aí com os outros resultados, meio que complica a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Bom, o que aconteceu, a pressão no final do jogo é uma coisa normal. O que não pode ser normal, o que aconteceu no pênalti em cima do Ferreirinha e o pênalti que foi dado a favor do Internacional no braço do Kahneman. Então eu quero que essa entrevista vá para todo o Brasil, ver, e vocês mostrem os lances do jogo. Porque inadmissível. A gente recebe críticas durante o campeonato que o Grêmio não quer nada com o Campeonato Brasileiro. O Grêmio disputa sempre 3 competições, o Grêmio saiu de uma, continuou disputando o Brasileiro, continuou correndo atrás, e hoje com uma vitória aqui, colocaria não só o Grêmio, mas outras equipes do futebol brasileiro na disputa pelo título, mas pelo jeito tem gente que não quer que o Grêmio chegue, ou um outro grande clube chegue. Então hoje o que a gente viu aqui, sinceramente, é inadmissível. A minha bronca com a arbitragem é só uma. Por que o árbitro não vai ver o lance no VAR? Essa é a minha única bronca. Há uma semana atrás eu estive na CBF junto com o presidente no sorteio da Copa do Brasil. E eu conversei pessoalmente junto com o presidente, com o Gaciba, justamente sobre isso. Eu falei, não é só jogo do Grêmio. Todos os jogos, o árbitro é autoridade, ele precisa ir no VAR, ver e tomar a decisão dele. O que não pode mais acontecer no Brasil é essa vergonha do cara do VAR decidir o que é pênalti e o que não é pênalti. Porque a opinião do árbitro do jogo pode ser diferente da dele. Mas o VAR decide. Foi pênalti? Não foi pênalti. Então eu pergunto para você, já que em algumas vezes o clube foi criticado, eu fui criticado, o presidente foi criticado, o Grêmio foi criticado, por não querer nada com o Campeonato Brasileiro. Isso nunca houve. O Grêmio sempre quis ganhar o Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem que continuar disputando o Campeonato Brasileiro? Se o presidente me autorizar, vai jogar transição. Porque essa vergonha aqui a gente não precisa passar, né? Vamos botar a transição para jogar. Não quer que o Grêmio seja campeão? É carta marcada? É o Internacional que tem que ser campeão brasileiro? Ninguém está tirando os méritos do Internacional. Mas todo mundo viu o que aconteceu hoje aqui. Então é um discurso que a gente vem dando, não só eu, como os outros treinadores, que enquanto não definirem, autorizarem, seu Gaciba, do árbitro do jogo ir lá no VAR decidir se é ou não é pênalti, parar com essa palhaçada do cara do VAR decidir o que é e o que não é, o nosso futebol vai continuar pobre. O nosso futebol vai continuar tendo esses resultados de partidas, que alguns vão ser beneficiados e os outros vão ficar para trás. Então, se eles queriam avacalhar o Campeonato Brasileiro, conseguiram avacalhar o Campeonato Brasileiro. Se o presidente me autorizar, é a transição que vai jogar o resto do Campeonato Brasileiro. E a gente se prepara para a final da Copa do Brasil. Porque para passar essa vergonha aqui, para passar essa palhaçada aqui que a gente viu hoje de novo, então é melhor botar a transição. Bota a transição, dane-se se alguns clubes vão ser beneficiados, outros vão ficar para trás. A gente quer ganhar, mas eles não querem, eles não deixam. Então, todos vocês que viviam criticando que o Grêmio não queria nada com o Campeonato Brasileiro, talvez, se o presidente me autorizar a partir de quinta-feira, aí vocês podem ter esse discurso, que o Grêmio não quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Ganhar a gente quer, mas eles não querem, eles não deixam. E aí fica difícil, né? Porque a gente trabalha a semana toda para vir aqui e ver isso aí. Então, seu Gaciba, mais um recadinho para você. Você pega e não deixa os árbitros do jogo irem assistir o VAR. Fala o seguinte, tira o árbitro do jogo e deixa o VAR apitando o jogo. Para que o árbitro do jogo? Se nas decisões pesadas, no caso é pênalti ou não é, eles não vão lá assistir o VAR. Então o cara do VAR decide. E eu gostaria de saber o nome, inclusive, do cara do VAR de hoje. Aí eu vou mostrar os 2 lances para ele. O do Ferreirinha, já que ele falou que não foi, e o Luiz Flávio não foi ver no VAR. E o pênalti no Kahneman, que ele decidiu que foi, e o Luiz Flávio não foi ver no VAR. Então vocês mostram esses 2 lances, e vocês que estão aí, os comentaristas, falem se foi pênalti ou não foi pênalti. E aí, mais uma vez eu falo para vocês, o Grêmio tem que continuar disputando o Campeonato Brasileiro, ou se preparar somente para a Copa do Brasil? É só o presidente me dar ok. E aí a gente vai dar razão para vocês. O Grêmio não quer nada do Campeonato Brasileiro. Para ver isso aí, é melhor ficar treinando.
Renato, ao fim de uma longa sequência invicta em cima do maior rival, o Inter vive um bom momento, está aí forte na disputa pelo título. Você acredita que esse cenário provoque uma pressão ainda maior em cima do seu grupo a partir de agora para o título da Copa do Brasil? Você vê que o bom momento do Inter é, digamos, um fator que coloca ainda mais pressão sobre o seu trabalho? Matheus Dávila, Band. Não, essa pergunta é muito ingrata, só para variar vocês da Band. Essa eu não vou nem responder. Próximo. Bom, Renato, o Grêmio teve cerca de 25 minutos de predominância no segundo tempo, mas na maior parte do jogo acabou sendo dominado pelo Inter. E claro, com a vantagem, ficou tendo contra-ataque à disposição para quem sabe até definir o jogo. Eu queria saber de ti, o que aconteceu com o futebol do PP? Onde foi parar o futebol do PP e até mesmo do Jean-Pierre, apesar de ter feito gol hoje, mas jogadores que não vêm desenvolvendo um bom futebol, é o André Silva aqui da Gaúcha. Não, André, tem certas coisas que eu converso somente com o presidente, com a diretoria, tem certas coisas que a gente troca ideias aqui dentro e a gente procura resolver certos problemas aqui dentro. Então não adianta a gente ficar expondo algumas coisas que acontecem aqui dentro do clube. Mas uma pergunta que vocês poderiam fazer era para o empresário do PP. O PP vinha jogando, vinha nos ajudando, vinha fazendo gol, vinha tendo grandes atuações. Aí só foi começar a falar que tinham várias propostas da Europa, deu no que deu, né? Eu já tinha dado essa entrevista. Então essa pergunta tem que ser feita para ele. Pois é, Renato, e agora, depois de perder o Grenal, perder a sua invencibilidade, o Grêmio se afasta da briga pelo título. Qual o reflexo dessa derrota na sequência do Campeonato Brasileiro e também já pensando nas finais da Copa do Brasil? É Bruno Soares, Rádio Grenal. Não, Bruno, a gente perdeu a invencibilidade porque todo mundo viu o que aconteceu hoje aqui no Beira-Rio. Então não adianta ficar aqui repetindo sempre a mesma coisa. É o que eu falei, é só o presidente autorizar e a transição começa a jogar na próxima quinta-feira. Renato, por favor, eu queria que tu falasse um pouquinho do lance do pênalti do Kahneman ali. Qual foi a contestação, a conversa que tu teve com teus jogadores, com o árbitro ali? Nos relata um pouquinho de como foi aquele momento ali, a contestação ou não do pênalti. É Lucas Bubbles, do GE. Globo. Lucas, eu sou um cara que procuro ver, não importa se é a favor ou contra o Grêmio, eu procuro sempre ser sincero. A regra está aí. A bola raspa ainda um pouco no peito, na barriga do Kahneman, e ela pega no braço. O braço dele está encostado no corpo. Então isso não é pênalti. Não é pênalti. E o pênalti do Ferreirinha, todo mundo viu que ele matou a bola no peito, ele ia se dirigir ao gol, ele foi atropelado pelo jogador do Nacional por trás. E aí, ele não quer escutar o cara do VAR rapidinho falou, não foi pênalti. Rapidinho a bola pegou no braço do Kahneman, não teve nem tempo da bola pegar no braço do Kahneman, porque ele já deu pênalti. Até aí tudo bem e tal, mas vai lá olhar no VAR. Vai lá olhar no VAR. É só vocês escutarem os comentaristas, os ex-árbitros que estão aí para isso. Vamos ver se vocês vão falar que foi pênalti. E aí, o Luiz Flávio, que é um grande árbitro, aí eu pergunto, por que não vai lá olhar no VAR? Essa é a minha bronca com a arbitragem. Eu sou o cara que mais defende a arbitragem no futebol brasileiro. Agora, se tem uma decisão importante e o cara do VAR decide, então é a mesma coisa pegar o cara do VAR, do jogo de hoje, e aí tem que fazer ele entrar no curso. Ele tem que entrar no curso, porque só ele viu que foi pênalti. Aí só a opinião dele que vale. Só a opinião dele que vale. Ele deu pênalti. Pronto, prejudicou a equipe do Grêmio. E aí? E não foi pênalti. E aí a decisão ficou pro cara do VAR. Que eu nem sei quem é Da onde? Da onde? Mas da onde ele é? Da Paraíba? Pois é, tá aí. Aí o cara decidiu o que foi pênalti. E o Luiz Flávio não teve a capacidade de andar 50 metros, 70 metros e olhar no VAR. Ele até poderia dar o pênalti. Agora vai lá olhar. Decide, toma a decisão. Então, o futebol brasileiro está nessa. Hoje foi o Grêmio de novo prejudicado, de novo, justamente por causa do VAR. Como outras equipes foram prejudicadas. E aí o seu Gaciba tem que decidir o que é VAR para os árbitros e quais são as decisões. Aí eles falam, o protocolo diz quando o VAR tem que chamar o árbitro ou não. Quer dizer, então, que o cara do VAR apita o jogo. Ele vai dar se é pênalti, não. Como aconteceu hoje, não foi pênalti, ele deu. E aí todo um trabalho, né,
de um clube que está brigando pelo título, vai por água abaixo. E aí ninguém quer saber, né? Não estou tirando os méritos do Internacional, ninguém está falando isso. O Internacional está fazendo um belo Campeonato Brasileiro. Agora, ganhar dessa maneira aqui e perder dessa maneira não dá, né? Não dá. Então o Campeonato Brasileiro está aí. Nós temos jogos importantes ainda pela frente, contra o Flamengo, por exemplo, contra o São Paulo, que são equipes que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro. E aí? E a gente põe a transição, né, seu Gaciba? Põe a transição e deixa o VAR continuar decidindo o que é pênalti, o que não é, a gente não vai ficar se estressando e a gente se prepara para o final da Copa do Brasil. Só não pode mais criticar o Grêmio, que o Grêmio não quer ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Aí fica difícil. Peguem os dois lances, coloquem na televisão e opinem. E aí vamos ver do que vai dar. Mas o cara do VAR achou que foi pênalti. Então pronto. Então ele conseguiu. Ele conseguiu uma decisão que o árbitro não foi ver o VAR. Ele conseguiu, digamos assim, acabar com o Campeonato Brasileiro. Acabou, porque 4, 5 grandes equipes poderiam brigar pelo título ainda. Mas por causa dessa palhaçada de hoje, aí eu já não sei. É só o presidente autorizar e aí a garotada vai jogar na próxima quinta-feira. Renato, talvez o Grêmio tenha feito o seu gol no seu melhor momento da partida, quando conseguiu impor o seu jogo. Mas demorou todo o primeiro tempo e boa parte do segundo. Por que você acha que o Grêmio encontrou essas dificuldades? Por que demorou tanto para impor o seu jogo e pressionar o Internacional hoje aqui no Clássico do Beira-Rio? É o Gustavo Berton, da ESPN Fox. Não, o Gustavo está muito quente, muito quente. Eu estava passando mal ali na beira do campo, parado, imagina os jogadores dos dois times. E outra coisa, o líder do campeonato é o Internacional. Quem tinha que pressionar era o Internacional. O Internacional não criou. O Grêmio não criou, o Internacional não criou. No momento que o Sol foi embora, o Grêmio começou a jogar. E o Grêmio começou a jogar, começou a criar e fez o gol. E nós poderíamos ter saído daqui hoje com a vitória. Mas não adianta ficar repetindo sempre a mesma coisa, é que nem nadar contra a maré. Não tem jeito. Escolhemos o Campeonato Brasileiro. Agora não sei o que vai acontecer. Renato, você já deixou bem clara a sua posição de não falar sobre o departamento médico, não trazer notícias das condições físicas dos jogadores. O Jeromel saiu mancando muito do intervalo, mas eu queria que você comentasse como é que é a defesa do Grêmio com o Jeromel e sem Jeromel. Tivemos uma amostragem hoje, no primeiro tempo, com ele e com o Rodrigues no segundo tempo. O time perde também em liderança para os próximos jogos. Vitor Larregina, da RBS TV. Ô, Vitor, deixa eu te lembrar de uma coisa que talvez você não saiba, que você deveria pesquisar. Eu não sei, até o jogo de hoje, a defesa do Grêmio era menos vazada. Você está sabendo disso? Você está sabendo que o Jeromel jogou poucas partidas? Ele é um líder, é um grande jogador, mas o Grêmio não tem só Jeromel. O Grêmio tem 6 zagueiros. E a defesa do Grêmio, pelo que eu saiba, até essa partida ou a última, se não continuar sendo, é a defesa menos vazada do campeonato. Então você pode fazer a pergunta, mas você tem que pesquisar também sobre os outros jogadores. Presidente, o resultado realmente não foi o que o Grêmio esperava, não foi da forma que o Grêmio esperava. O técnico Renato, já em sua entrevista coletiva, disse que, dependendo de uma ordem, o senhor coloca a transição para jogar os próximos jogos do Brasileiro. E que o senhor falasse sobre essa partida, sobre tudo que aconteceu e sobre o futuro do Campeonato Brasileiro. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Márcio, em primeiro lugar é razoável que seja dito isso por conta da indignação, né? Nós tínhamos um jogo na mão, tomamos um gol aos 45, mas tivemos duas situações de pênalti, uma existente para o Grêmio e outra não existente contra o Grêmio. Só foi assinalada contra o Grêmio. Então esse ambiente gerado gera um ambiente de indignação. Essa é que é a verdade. A indignação tem posições fortes e tem que respeitar isso. Quer dizer, quem está no processo, quem está por dentro do trabalho, quem tem responsabilidades no trabalho, quem leva o assunto a sério, quem tem compromisso com uma efetividade de resultados, com uma trajetória como tem com essa comissão técnica, os jogadores do Grêmio, quando acontece uma situação dessa natureza, tu fica indignado. E a indignação tem reação forte, sim. Acho natural que seja colocado um tema dessa natureza à ordem do dia. O que vai acontecer, eu não sei. Por uma razão muito simples, porque tu joga praticamente toda uma possibilidade fora por um erro de arbitragem.
e pior. É um erro de arbitragem que tinha recursos de visualização, seja no lance do empurrão que o Ferreira tomou pelas costas, seja no lance de revisão que poderia ter sido feito no pênalti do Internacional. Vamos combinar. Tem elementos de revisão. O Grêmio já pediu várias vezes, já fez encaminhamentos à CBF, já fez documentos nesse sentido, para um protocolo, para mudança de uma situação de arbitragem, corrigindo, inclusive, dando responsabilidades exclusivas da profissão de árbitro de futebol e não apenas um árbitro ocasional que reparte outras atividades com esta. E nós estamos vivendo neste ano de 2020 e 2021, nessas duas temporadas que agora está iniciando, uma situação que é clara no futebol brasileiro, uma desqualificação da arbitragem. Não é de hoje. Não é de hoje, é uma desqualificação da arbitragem. Isso deslegitima resultados, isso compromete resultados, e isso tem responsável, e isso tem que ser avaliado. Isso tem que ser avaliado. Só vou anunciar uma coisa, todas as questões que o Renato levantou, escutei a sua entrevista, estamos aqui, eu e o Paulo, e eu estou hoje falando em nome do Grêmio, porque a repercussão disso é uma situação muito, muito grave, muito séria. A proposta que o Renato faz é uma situação muito grave, mas uma coisa eu vou dizer. Uma coisa já é absolutamente certa, o Grêmio não vai fazer nenhum protesto, o Grêmio não vai fazer nenhum documento à CBF, o Grêmio não vai fazer nenhuma solicitação à arbitragem brasileira. Por quê? Porque a última vez que fiz uma solicitação mais pesada, que nós tivemos uma notícia aberta para todo mundo, né, eu sofri um processo disciplinar, um processo punitivo lá na CBF, por uma notícia depois de 2 meses do jogo contra o São Paulo, por conta de uma notícia que dei dos passos que o Grêmio iria seguir. Ou seja, o Grêmio iria tomar várias atitudes, várias formas de resultado, e o Grêmio não tomou tudo aquilo que anunciou, o Grêmio fez. E entenderam que isso foi ofensivo. E da onde partiu isto? Partiu exatamente da Associação dos Árbitros, da Associação Nacional dos Árbitros, da sua entidade corporativa. Nós chegamos à conclusão de que não adianta mais, ou se tem efetivamente uma mudança clara, drástica, uma mudança inclusive de conteúdo, uma mudança de forma de qualificar a arbitragem e também uma mudança nos protocolos do VAR, porque o VAR está ali para ser visto, não está ali simplesmente para... Então não se mexe nisso, porque na verdade um diz lá, o outro aí, e o cara que tem a ferramenta para olhar não olha. Então para que serve isso? Se a ferramenta está ali para ser vista, se a ferramenta está ali para ser exatamente a ter capacidade de tirar dúvidas, porque se há reclamações, não custa nada, 1 minutinho, vai ali, olha e examina. Então, na verdade, uma coisa só de tudo isso, todos os cenários propostos, nós vamos examinar, vamos avaliar. Mas uma coisa, fiquem tranquilos, os responsáveis da arbitragem brasileira e também os árbitros brasileiros, o Grêmio não fará absolutamente nenhuma reclamação formal. O Grêmio não pedirá também que seja visto mais uma vez como o VAR trabalhou. Sabe por quê? Porque é tão claro, tão vergonhoso, tão nítido, os erros cometidos com a possibilidade de revisar através simplesmente de uma ida na televisão, que o Grêmio chegou à seguinte conclusão: não vale mais a pena estar questionando esse tipo de situação por uma absoluta inépcia, por uma absoluta incompetência, por uma absoluta incapacidade de resolver bem lance dessa natureza, tendo o instrumento para resolver, que é exatamente a televisão. Então, a única coisa que neste momento eu noticio, fiquem tranquilos, o Grêmio não formulará nenhum documento pedindo qualquer situação de esclarecimento, porque o resultado, o prejuízo e o tamanho do prejuízo já está feito pela arbitragem brasileira. Presidente, o Renato mostrou uma indignação muito forte com a arbitragem, mais uma vez por conta do aspecto do VAR, a forma como o VAR é utilizado, e disse que se o senhor autorizar, ele terminaria o Campeonato Brasileiro com o time de transição em campo. O que o senhor tem a falar a respeito dos acontecimentos de hoje no Beira-Rio e dessa ideia do Renato, até como um voto de protesto, né, uma ação de protesto, terminar com os jovens? Matheus Dávila, Band. Olha, Matheus, eu acabei de responder isso na integralidade, eu acho que não temos nada mais para repetir, né? Acho que já fica respondido. Até dentro disso, presidente, colocado pelo Renato, perguntado pelo Matheus na questão anterior, o Grêmio realmente vai estudar essa possibilidade, porque o Renato, por ele, já está definido. Acho que o Grêmio vai colocar o time de transição a partir do jogo contra o Flamengo na quinta e pensar só em Copa do Brasil. O senhor faria isso? O senhor está propenso a fazer isso? É uma decisão que o clube pode tomar ou fica muito mais nas palavras do Renato pela indignação, o calor do jogo? E uma outra questão para o senhor é o seguinte, o Renato há pouco falou do empresário do PP. Qual é a relação Grêmio e empresário do PP neste momento? É o André Silva aqui da Gaúcha.
Quanto à primeira parte está respondida já não tem mais o que repetir, quer dizer, a indignação é um momento que se colocam posições fortes e depois se examina, mas o resultado de tudo isso o Grêmio já deu, aqui não vai fazer nenhuma reclamação. Quanto à situação do representante do PP, é uma pessoa com quem se relaciona com o Grêmio, se relaciona bem, estamos tratando nesse momento de uma possível negociação, sim, e ele é um dos responsáveis pela negociação, que pretendemos concluí-la no momento oportuno e também anunciar no momento oportuno, se por acaso as coisas andarem. Presidente, fora todas essas questões aí que estão sendo colocadas pelos meus colegas, tem o fato que o Grêmio não venceu no Campeonato Brasileiro nenhum dos times que estão na ponta, na parte de cima. Dos 5 times que disputam com o Grêmio não venceu nenhum. O Grêmio tem só empates e derrotas. O quanto isso está prejudicando o Grêmio nessa campanha, nesse momento, e hoje acontecendo mais uma vez. Por que isso está acontecendo, presidente? O Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Está acontecendo porque nós não vencemos, então não tem como fazer diferente. Se nós tivéssemos vencido, não tivéssemos sido prejudicados como fomos prejudicados hoje, se também não tivéssemos jogado algumas situações de jogos tão mal como jogamos uma parte com o Palmeiras e uma parte com o próprio Atlético Mineiro, mas depois recuperamos no segundo tempo, buscamos os empates. Mas é claro que o resultado não veio porque o Grêmio não fez por merecer. Essa é a situação bem clara, vamos colocar isso. O empate foram resultados justos porque jogou bem os segundos tempos de ambas as partidas. E hoje houve uma injustiça tremenda, mas evidentemente que esses resultados comprometeram e comprometem fundamentalmente uma perspectiva de ser campeão do Brasil no ano de 2020 e 2021. Pois é, presidente, tem esses números ruins contra os clubes da parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Grêmio acaba perdendo essa invencibilidade em clássicos grenais, o torcedor está pressionando, até pedindo um desempenho melhor. Como o Grêmio vai tentar ajustar os problemas que entende que são os seus erros? Porque no mês que vem já tem a final da Copa do Brasil. É Bruno Soares, da Rádio Grenal. O Grêmio ajustar os seus problemas, os seus erros, contra erro de arbitragem, contra situações não feitas, não tem como ser, não se tem solução a respeito disso. Não se tem solução sobre erro de arbitragem de uma maneira tão importante e tão decisiva. Quanto isto, só tem uma solução que não compete a nós, né? Não compete, lamentavelmente, a nós. Nós vamos examinar as circunstâncias, vamos examinar e vamos avaliar os resultados de tudo isso, e a partir das análises que vamos fazer, a gente vai tomar algumas posições, sim. Uma já relatei aqui. Fique tranquilo, a Comissão Nacional de Arbitragem, fica tranquilo lá, a ANAF, pode ficar todo mundo tranquilo que o Grêmio dessa vez não formalizará nenhuma situação de reclamação, mesmo porque, sinceramente, hoje ficou escancarado que nós vivemos uma crise de capacitação, uma crise de qualificação, uma crise de política de qualificação da arbitragem brasileira. Isso para nós está muito claro, né? Está muito claro, então não tem problema nenhum. Isso aqui eu não faço em tom de crítica a ninguém, nem tampouco isso, é uma situação que está vista. Está à vista, e também não estou ofendendo aqui o campeonato, não estou ofendendo ninguém, nem desmerecendo o campeonato, porque o campeonato quem proporciona é a própria CBF, quem deveria tomar essas providências é exatamente a própria CBF, não somos nós que não somos responsáveis pela arbitragem brasileira. Agora, os erros do Grêmio são, por uma situação como essa, praticamente nos retiraram, por uma situação de injustiça na arbitragem, nos retiraram fora de qualquer condição de disputar um título nacional através do Campeonato Brasileiro, mas a outra condição é que o Grêmio vai disputar uma final da Copa do Brasil. Então, na verdade, os nossos erros são nossos, internos, se avalia assim, e, sinceramente, dentro do controle no ambiente do futebol é para ser avaliado internamente, não temos que dar satisfação, a não ser internamente a nossa torcida e, de modo particular, aqueles que estão na nossa volta. Obrigado.